Então, certeza. Vamos ver o que você pensa sobre a sexta pergunta. Com base em Gênesis 6:3, 1 Tessalonicenses 5:19 e 1 Timóteo 4:1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Uau! Uau! Essa pergunta, ela... Chama o líder do SALT para responder essa. Essa aqui é incrível. Por que eu acho que também essa pergunta é incrível, como todas as outras, claro? Porque uma vez eu ouvi de um certo pastor, ele falava o seguinte: se você tirar o Espírito Santo hoje das igrejas brasileiras, era um pastor brasileiro, provavelmente muitos deles não vão sentir a falta. Provavelmente. Por que eu estou falando isso? O ser humano, ele se tornou tão bom em não depender mais de Deus, que hoje, se tirar o Espírito Santo das igrejas, muitas mesmo, não vão sentir falta dele. Por quê? Acostumou. Já sabe como vai ser o culto. Já sabe como vai ser a liturgia do culto. Então, quando nós sabemos como vai ser, e acima de tudo, eu posso fazer isso acontecer, a gente começa a não mais depender da ação do Espírito Santo, que é a principal, que é a que transforma. E quando eu comecei a ler essa pergunta, eu falei: Deus, cara, não faz sentido. Porque quando o Senhor fala que os últimos dias vão acontecer, que tanta coisa ruim vai acontecer, se eu não tiver o Espírito Santo, eu vou me apegar em quê? O que o João pode fazer se hoje, aqui, agora, crendo, já está difícil? Imagina não crendo na ação do Espírito Santo. Então, pai, eu comecei a pensar uma vez quando eu comecei a orar pelos enfermos. E eles não eram curados. Eu falei: Deus, por que quando eu oro eles não são curados? Aí ele: porque você está orando conforme aquilo que você pode fazer. Então, quando eu chego com uma pessoa e fico: ai, será que ele vai ser curado? Será que vai crescer? Será que não vai crescer? O que eu estou querendo dizer? Eu não estou indo confiando naquilo que Deus pode fazer, mas eu estou indo confiando naquilo que eu posso fazer. Então, quando nós começamos a não depender do Espírito Santo, um agir sobrenatural, uma mudança radical, uma metanoia, não acontece. Pode haver choro? Pode haver choro. Hoje você vai dentro das igrejas, o que mais acontece é uma hipnose generalizada, onde você, só porque você está chorando, você crê que está sendo tocado pelo Espírito Santo. Entende? E eu creio, sim, quando o Espírito Santo toca, a gente chora. Eu seria muito hipócrita, eu choro assim, absurdo. Só que uma transformação do Espírito Santo não é se eu caio e levanto, mas é se eu caio e levanto com uma vida transformada. Então, focando na pergunta, né? Se os últimos dias as pessoas não dependerem do Espírito Santo, elas vão depender do quê? Delas. O que o ser humano é capaz de fazer? Nada. Então, aí fica o alerta. Não deixa o Espírito Santo se apagar dentro de você. E você também só consegue fazer com que o Espírito Santo não se apague dentro de você através do Espírito Santo. Porque somente ele pode nos convencer. Somente ele pode nos consolar. Porque Jesus fala: olha, eu vou ir, mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. Então, muito mais que eu ficar usando o Espírito Santo de forma dunamis, de forma de poder, as pessoas vão cair. Não, eu preciso entender que primeiro ele veio para me consolar. Primeiro ele veio para consolar aquilo que eu estava precisando. Aí, a partir disso, eu vou para fora, eu oro, eu vejo as coisas acontecendo, porque o Espírito Santo está agindo. Então, uma pessoa que no fim dos tempos não depender do Espírito Santo, ela vai depender do quê? Fica essa reflexão. Vai estar no sal, né? Não no salte, no sal. É engraçado que Paulo, no meio daquela muvuca, no meio daquela movimentação do Espírito ali em Atos, no meio daquele monte de coisa acontecendo, Paulo fala: não apagueis o Espírito. Porque mesmo naquele movimento, já tinha pessoas que estavam querendo deixar de lado. Olha quanto tempo se passou.
Lembra que nos bastidores eu estava falando para você que o inimigo trabalha de forma homeopática? Olha o que começou lá na igreja primitiva, uma sementinha. Olha como está hoje, né? Mas, bora lá. Com certeza, Fá. Bora lá. Tem mais 2 perguntinhas para você, João, mais a pergunta surpresa.